Bom, eu me chamo Arnaldo da Silva, eu nasci em 13 de março de 1951, em Maceió, Alagoas, e passei minha infância na cidadezinha de Paripoeira. Naquela época não era nem cidade, era distrito. Hoje é uma cidade de praia, uma cidade turística muito bonita. E aos 10 anos, aos 9 anos, eu fui para a capital, para Maceió, para completar o estudo primário. E depois a minha mãe mudou para o Rio de Janeiro. Então, com o tempo, nós mudamos para o Rio de Janeiro também. Cheguei do Rio de Janeiro em 1965 e nessa época eu tinha 14 anos e já comecei a trabalhar. Porque minha mãe era empregada doméstica, né, e tinha outros irmãos também, menores para criar, uma dificuldade muito grande. Eu não tenho pai, quer dizer, nós somos filhos de mãe solteira, né, minha mãe, uma mulher negra, né, empregada doméstica. Naquela época, no Nordeste, havia muito preconceito e era muito difícil você ver uma mulher negra, né, casada com a família regular. E minha mãe passou por isso, a gente entende que é toda uma situação conjuntural da história do Brasil mesmo. E então, a partir daí, nós fomos para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro continuamos a trabalhar, começamos a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, me lembro, lá num barzinho de estação ferroviária, numa cidadezinha de Coelho, chamada Coelho da Rocha, que é o subúrbio do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. E a partir daí, minha mãe sempre dizia que para a gente sair da pobreza tinha que estudar. Ela sempre teve isso na cabeça. Ela foi uma mulher semi-analfabeta, assim como minha avó, como meus descendentes todos foram semi-analfabetos, mas minha mãe sempre teve essa visão, que se nós estudássemos, nós iríamos ter algum sucesso na vida, não é? E então, todos os meus irmãos sempre estudaram, não é? Eu tenho um irmão que se tornou oficial da Marinha, né? Foi o primeiro a ingressar, né, no serviço militar, e sou no oficial da Marinha. Hoje eu moro do Rio de Janeiro, então, tem vários filhos e netos. Minha irmã também estudou letras e depois fez concurso para a Caixa Econômica e hoje está aposentada. Outra irmã minha também é professora de Sociologia, também no Rio de Janeiro, já aposentada também. E eu estudei Geografia na Universidade Federal Fluminense. Aquela dificuldade dos anos 60 para terminar o ensino médio, eu tive que terminar no supletivo, chamava Madureza, né? Curso Madureza, o artigo 99. Então eu fiz o primeiro ciclo, que é o ginásio, e o segundo ciclo eu fiz num cursinho, né, preparatório, e fiz as provas na Escola Cidade de Lisboa, em Madureira. E a partir daí, como a gente já estava no cursinho, a gente vai sendo envolvido, né, na questão do estudo, e de repente nós vimos que todos os meus colegas estavam entrando no pré-vestibular. E a ideia de fazer um vestibular, então, surgiu, e eu prestei o primeiro vestibular para arquitetura, e não passei para arquitetura, passei só para a faculdade particular, e eu não tinha condição, então eu tinha que partir para outra coisa, porque eu vi que para arquitetura era muito difícil para entrar na Universidade Federal, e além do mais tinha horário integral, e eu tinha que trabalhar para sobreviver, não podia pegar uma faculdade integral, né? Quem ia me sustentar? Minha mãe não tinha condição. E eu resolvi fazer um curso que fosse noturno, e fiz Geografia, que também sempre gostei, até porque sempre gostei muito de viajar, e fiz Geografia. E quando me formei, nos anos 70, aliás, 1979, eu me formei e fiquei no Rio de Janeiro até 1980, mas a gente estava saindo daquela crise do petróleo, que não tinha emprego para nada, né? O Brasil, infelizmente, sempre viveu em períodos de crise, períodos de melhora, e nós estávamos vivendo uma crise muito grande, de desemprego. O jovem saía da faculdade, saía da escola, mas não tinha emprego lá. Mas nessa época o governo estava preparando a ocupação, já estava ocupando a Amazônia, né? Tinha abrindo a estrada transamazônica, tinha feito a estrada transamazônica, trazendo muita gente para cá, né? Das regiões mais pobres, somente do Nordeste, Minas Gerais e do Sul também. E era uma opção, né? Que o governo, inclusive, fazia muita propaganda naquela época. Vá para a Amazônia que você vai se dar bem, né? E eu entrei nessa onda também, né? Juntamos um grupo de recém-formados e viemos para a Amazônia e terminamos que ficamos em Jaru. Em Jaru nós já foi começando a trabalhar, porque o que faltava era professor na época, né? Professor, o governo trazendo muita gente, mas a maioria do pessoal que vinha eram agricultores, né? Eram pessoas que não tinham uma formação escolar, né? Aqui ia além do primário, do primeiro grau, e precisava de pessoal técnico, pessoal do nível superior,
e não tinha. Então, quem chegava com o nível técnico, nível superior, já era empregado à mesma hora. E a partir daí eu comecei a trabalhar em Jaru, fui um dos primeiros professores formados a trabalhar lá na escola Capitão Silvio de Farias, né? Depois na escola Plaza de Castro, escola Desmara, na escola... A gente foi, depois nós fomos fundando escolas, cada escola que surgia a gente começava, e nós vimos o crescimento de Jaru, né? Nós vimos o surgimento, que eu cheguei lá em Jaru, era um pequeno distrito de Ariquemes, né? Em 81, 1981 era distrito de Ariquemes, em 1982 é a emancipação de Jaru, né? E a gente então passa a ser município, e como nós, o grupo de pessoas com nível superior era pequeno, era mais o pessoal que trabalhava já nos órgãos públicos, como o INCRA, né, na ASTER, que era no José Ibaté, na Fundação CESP, na SUCAM, né, que é a atual FUNASA, e outros órgãos do governo. E então nós ficamos fazendo parte da chamada elite administrativa da cidade. Aí eu já comecei, desde o começo, eu como professor, já desenvolvi um trabalho bom na escola, um trabalho voltado para a recreação, né, para o esporte, porque quando eu cheguei não fui dar aula de geografia, primeiro, porque o professor de geografia já tinha, aí o diretor falou, olha, tem aula de educação física, se você quiser. Eu falei, olha, eu nunca dei aula de educação física não, mas eu já passei por alguma disciplina de educação física na universidade, e de repente eu vou quebrando galho. Nos 2 primeiros anos eu também dei aula de educação física, foi interessante porque eu me envolvi com o povo do Joé, né? Naquela época o governador Jorge Teixeira tinha inaugurado o ginásio Cláudio Coutinho, tinha um investimento muito grande na parte de esporte, né? E isso incentivou a gente a participar de cursos, né, pelo estado de Rondônia, participar dos eventos esportivos. Eu levava atletas, e os nossos atletas nunca foram muito maus. Mas a partir daí a gente entrou para o projeto que havia na época como é que chama? Aquele trabalho de férias, que se fazia nas férias com os alunos, colônia de férias, né? Colônia de férias, esporte para todos. E nessa colônia de férias, esporte para todos, a gente envolvia esporte, cultura, uma série de coisas, ia teatro, né? Ia dança, ia música, envolvia tudo. E de repente eu estou participando já da Federação Estadual do Teatro Amador, né? Na época era Fernando Benicasa, era o Bedotti, Ângela Bedotti, esse povo todo que deu um incentivo muito grande a essa juventude nessa época dos anos 80, do estado inteiro, porque eles congregavam grupos de teatro de todos os municípios, e a gente ia em Porto Velho, ia outro município, onde participava de festivais de teatro. Chegamos a ir até Manaus, né? Nos apresentar em Manaus, e aí foi um envolvimento muito grande com a comunidade, né? Uma comunidade de uma forma geral. E de repente eu fui chamado para ser diretor de cultura também da cidade lá de Jaru, né? Prefeito Baratella, e nós devemos desenvolver uma série de atividades, né? Não só essa parte de esporte e cultura, mas também criamos festivais de músicas. Na época estava na moda os festivais de música, né? E uma série de festivais de música, concurso de bis, todo esse tipo de coisas que envolvem esporte e cultura. Naquela época havia um incentivo muito grande do governo, onde essas coisas eram desenvolvidas em todos os municípios. Esse intercâmbio fez com que a gente tornasse conhecido no estado inteiro. Depois então vem a questão da luta de classe. Nós tínhamos que criar naquela época também as associações de professores, porque naquela época não podia haver sindicato, né? A legislação era ainda do tempo de Getúlio Vargas, que dizia que funcionário público não podia ter sindicato. Mas aí nós criamos associações, né, de funcionários públicos, e aí nós criamos no estado inteiro, estavam criando associações nos municípios. E então eu fui um dos cabeças da criação da Associação dos Professores de Jaru, onde eu fui o segundo presidente, né? Depois fui vice-presidente, né? Era eu, Delmário, Zé Carlos, uma série de professor Laércio. Eu não vou citar nomes para poder não deixar alguns, não criar injustiça, porque são muitos, né? Muita gente participou nessa época. E então criamos a Associação de Professores, e quando chega aqueles momentos difíceis da gente lutar por salários e tudo, nós percebemos que a categoria, se ela não se organizava, não é? O governo não dava aumento, só dava aumento na medida que a gente se organizava e começava a pressionar, e vimos que o caminho era esse, era nos organizarmos em entidade de classe. E então criamos a entidade de classe estadual, né? A ARP, Associação Rondônia de Professores, que foi criada em Porto Velho e reuniu todos nós, né, do interior também, tá? E
já tinha em Porto Velho também a PPV, e daí a gente criou a entidade de classe a nível de estado, mesmo não tendo sindicato, porque era proibido na época, né? Então, quem organizava os movimentos era a Associação dos Professores, e nós éramos uma dessas seções. Quando chegou 88, com a Constituição nova que permitiu que a gente criasse sindicato, então nós criamos o Sintero. E a partir daí eu participei do Sintero em várias diretorias. A mais recente foi há 10 anos atrás, né? E o Sintero hoje é essa potência que está hoje do Estado, né? O maior sindicato, um dos maiores sindicatos da Amazônia, e eu tive o prazer de participar dessa luta também da organização desse sindicato. Bom, a minha vida profissional, então, como professor, trabalhei em várias escolas aí em Jaru, né? Lá também fui secretário de Educação de Jaru, no período da administração do prefeito Rui Zimmer, e fizemos um trabalho muito bom na zona rural e na zona urbana. Quando terminou o mandato de Zimmer, eu fui chamado para trabalhar em Guajará-Mirim, né? O meu amigo Doros Nil, que foi diretor do campus da Universidade de Rondônia, lá em Guajará-Mirim, muito tempo. Não, vim aqui para Guajará, que a gente aqui tem trabalho para você e tal. E eu fui lá, e em Guajará eu fui diretor da Escola do Valina durante 1 ano e pouco. Eu me lembro que há pouco tempo atrás eu estava lá, fui em Guajará e fui fotografar a escola. E eu estava lá fotografando da escola e de repente o pessoal saiu da escola. Quem é o senhor? Eu falei, eu sou o professor Arnaldo, já fui diretor aqui da escola. Ué, mas a gente não lhe conhece. Nós víamos aqui nos arquivos, mas não tínhamos foto sua. Então veio aqui para a gente tirar uma foto sua, porque falta a sua foto na galeria de diretor da Escola do Valida. Que maravilha! Então foi um momento muito interessante assim de a gente recordar o passado, né? Bom, de Guajará-Mirim, eu trabalhei nas escolas Simão Bolívar, né? Trabalhei na Escola do Valinda, dei aula na escola e dei aula também no campus Jauni, que ainda não estava bem organizado, né? Dei aula como professor colaborador do campus Jauni, em curso, turma de pedagogia, né? Turma de letras, e depois então, dando aula como colaborador, a UNI me ofereceu um curso de mestrado. Se eu queria participar do curso de mestrado, só que eu teria que entrar numa seleção, e nessa seleção eu fui um dos aprovados e fiz esse curso de mestrado em meio ambiente, geociência e meio ambiente, que era um convênio da UNI com a Unesp de Rio Claro, tá? E a partir desse curso de mestrado eu já estava aqui em Buritis. Quando terminei o curso de mestrado, estava aqui em Buritis e comecei a trabalhar aqui em Buritis também, e tentei dar umas aulas em faculdades particulares, mas eu tinha muito trabalho aqui em Buritis. Como eu vim aqui trabalhar em Buritis, e aqui tive que ocupar muitas funções também, porque a gente estava praticamente organizando a cidade no início do ano 2000. Buritis estava crescendo muito, a população, a gente crescia 30% ao ano, era a cidade que mais crescia do Brasil. Era chegando gente de tudo quanto é lugar para Buritis, caminhões e mais caminhões de mudança, e a gente precisava de criar escola do dia para a noite. Você criava uma escola aqui, daqui a pouco chegava, rapaz, tem que criar uma escola na linha tal, no travessão tal, e era muito trabalho para a gente fazer, e atrás de professores também, a maioria dos professores chamados professores leigos, né, que não tinha formação. Então foi criado aqui em Buritis o curso para formação, para formar esses professores leigos, e em seguida foi criado aqui, em convênio com a UNI estava implantando o PROACAP, que era um curso de formação de professores a nível superior, né, para o estado inteiro. Eu tive participação nesse curso do PROACAP, porque o primeiro embrião do PROACAP foi em Jaru, quando eu era secretário. Eu era secretário em Jaru, e o nosso plano de governo lá era para implantar o curso superior, porque era uma ansiedade tremenda naquela época se ter formação superior, porque os nossos professores, a maioria deles não tinha formação superior, a maioria absoluta eram professores leigos, ou no máximo com o ensino médio, né, o magistério antigo. Quando veio a nova LDB, falou que todos os professores tinham que se formar, mas como formar esses professores se a universidade não chegava ao interior? Então foi aquela pressão para que os prefeitos entrassem em contato com as universidades e tal, para levar esses cursos para o interior, interiorizar, para que formassem esses professores, porque nós tínhamos o prazo, né? O governo deu o prazo para que todos os professores fossem formados. E então lá em Jaru a gente implantou 2 cursos, um de letras e um de matemática, que foi praticamente nós fomos cobaia, sempre falo, Jaru foi cobaia
porque as primeiras turmas, que depois então a Uni, a partir daí, criou o PROACAP, né? Lá ela fez o teste, que era o curso semipresencial, em que os professores vinham a cada fim de semana, né? E dava aula, e depois o pessoal estudava mais, né? E era o curso em que se juntava a teoria que o professor aprendia, né, com a prática que ele tinha em sala de aula, né? Que isso foi muito importante, você testar a sua teoria na prática ao mesmo tempo, né? Eu acho que o professor tem muito mais chance de se formar assim do que ele pegar primeiro um monte de teoria e só depois é que a gente fazer o estágio, é que vai pegar a prática, tá? Mas então o PROACAP ainda foi implantado aqui em Buritis e nós formamos aqui uma turma de cerca de 50, 60 professores, né? E a partir daí, de 2005, 2006 mais ou menos, começou as faculdades à distância a se implantar aqui, né? E hoje a gente tem várias faculdades à distância implantadas aqui, né? Aqui em Buritis, além de ser secretário de Educação também, eu fui secretário aqui em 2004, né? Já no final do mandato Volpe, né? Que é o primeiro mandato. A nossa secretária era a professora Raimunda, que ela saiu para ser candidata a vereadora, e eu então fiquei na vaga dela. Nesse período a gente continuei, não deu para fazer muita coisa, porque foi final de mandato, né? Mas a gente fez o que foi possível. E também eu trabalhei aqui durante 8 anos como assessor de imprensa. Essa questão de trabalhar de assessor de imprensa é que eu sempre, eu ser professor também de geografia desde o começo, sempre fui muito apegado à fotografia, né? Sempre andei com câmera, com máquina e tudo, fotografando tudo. E então o prefeito me chamou para ser assessor de imprensa, trabalhar na assessoria de imprensa, porque aí eu fotografava tudo, né, que a prefeitura estaria fazendo. E hoje, infelizmente, isso aí está tudo arquivado. Eu estou disponibilizando tudo na internet, esse material, né? Eu não criei um blog ainda, mas criei uma página no meu Facebook chamada Buritis Recordar e Viver, e o povo está adorando, porque eu estou colocando as fotos de 2001, 2002, de lá para cá, e as pessoas se veem quando era criança, quando era jovem, né? E comentam, e eles repassam para outros, colocam no WhatsApp, né? E eu ainda tenho milhares de fotos para colocar, e as pessoas, toda noite, eu fico trabalhando na internet, colocando essas fotos, e as pessoas ansiosas no dia seguinte: o que é que o senhor vai colocar hoje? Eu digo: olha, estou colocando por enquanto até 2007, ainda falta 2008, 2009, e é um trabalho muito interessante. A minha experiência como professor aqui, além dessa experiência de secretário de Educação e assessor de imprensa, eu sempre dei aula também na rede estadual. Então eu dei aula aqui todas as escolas estaduais praticamente, na Escola Elvanda, na Escola Maria Bianca, na Escola Maria João Rondon, e a que eu passei mais tempo foi na Escola Buriti, essa que eu fiquei até me aposentar há 3 anos atrás. E ainda estou falando para o pessoal, ainda tem muita coisa para colocar na internet de fotografias, que são essa do trabalho das escolas, né? Que a gente tem feito todos os eventos, as atividades das escolas, eu fotografo e arquivo do CD, né? Dou um CD para a escola e fico outro CD, mas aí eu tenho que disponibilizar, porque eu cheguei à conclusão, quando você se aposenta, você parece que cria um marco, surge um marco na sua vida, né? Você parou, né? Terminou uma fase da sua vida e vai começar outra, e essa outra fase a gente não pode ter ilusão, a gente está agora esperando ir embora, né? Ir embora, e aí? O que é que vai acontecer com a sua produção que você produziu? Se você não disponibilizar hoje nesse grande meio de divulgação que é a internet, esse material vai se perder, não é? Vai se perder. Eu digo, o povo tem direito de ter sua imagem, de ver sua imagem resgatada, não é? Coisa do passado, festas que as pessoas participaram, festival de praia, confraternizações, casamentos, batizados. Algumas coisas eu não coloco, por exemplo, casamento eu acho uma coisa muito, muito particular, eu não coloco, né? Mas eu disponibilizo, quem quiser suas fotos estão aqui, do seu casamento e tal, porque a gente tem que respeitar a privacidade das pessoas. O pessoal diz: o cara bota essa foto aí, né? Mas aquelas fotos que eu vejo que já não vai ter mais problema, por exemplo, foto de criança, nunca gostei de colocar foto de criança na internet. Mas como essas crianças foram fotografadas há 10, 15 anos atrás, hoje elas já são adultas, hoje já não teria problema eu creio, né? Dela ver, inclusive as pessoas veem: poxa, que bom, você botou minha foto quando eu era criança ainda lá. Então, ótimo.
Então é por aí. Eu nessa fase agora, nessa terceira fase, terceira idade que a gente fala, né? Eu estou agora trabalhando, ainda estou dando aula agora nos cursos de faculdade à distância, o pessoal me chama para essas faculdades semipresenciais, e para mim está sendo gratificante, porque primeiro eu falo para os alunos, olha, eu voltei, vocês pensaram que eu ia embora, não fui, me aposentei, mas chego lá, estavam os meus ex-alunos, né, do ensino fundamental, do ensino médio, que estão agora já no seu terceiro ciclo, né, de formação, que é a universidade. Então eu acho que enquanto a gente está vivo, que a gente puder colaborar com a humanidade, com o próximo, com essa nossa experiência que a gente tem, nós acumulamos experiência, né? Quer dizer, cada um de nós somos um arquivo histórico que vai acumulando experiência. E essa experiência, esse arquivo todinho, ele desaparece quando a gente morre, né? Então a gente tem que repassar o que for possível para gerações que continuam, né? Porque é assim que se forma a cultura, né? A acumulação de conhecimentos e a transmissão. É isso que eu queria falar.